Glória a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória e nos proporciona momentos como este para juntos adorarmos-lo na beleza da sua santidade. Pai do Senhor, meus irmãos, que alegria poder voltar aqui, estar vivendo mais um tempo de comunhão com vocês. Eu estava ali passando o olho aqui no meu sermão e pensando, a saúde é tudo, né? A saúde é tudo. Eu achei de passear na floresta em frente à casa do pastor, lá em Fort Myers. E eu peguei um vírus de anteontem para ontem e de ontem para hoje. Fiquei muito mal. Eu tinha marcado com o pastor Cristiano, com a Noelise e o Mateus, de almoçar na casa deles hoje. Eles são meus amigos já há muito tempo, desde... E após o almoço eu deitei um pouco lá no quarto do Mateus e deu trabalho para levantar. Eu falei até para ele, eu vou ligar para o pastor Sérgio, falar que eu não dou conta de ir. Aí a irmã Noelise acabou me dando um remédio. Todo sacrifício por esse amigo aqui que Deus me deu, já há quase 20 anos. Amo a sua vida, sua casa. Vocês carregam muito de Deus. Eles estão com um mistério, eu não sei o que eles estão... O tempo está passando, eles estão ficando novos, já viram? O pastor Sérgio é inteligentíssimo, um pastor nato. É como diz no grego, poimenas, aquele que pastoreia com singeleza de coração. Ele tem essas virtudes, ele carrega muito de Deus. Não só ele, como a pastora Josi, a Rachel, uma moça cheia do Espírito Santo. Hello, Isaac, how are you? Olha o vasinho ali, ó. Prazer revê-los. Estive com vocês esse ano, o seminário de Apocalipse. O pastor vai marcar um outro seminário para a gente passar um tempo aqui muito precioso, tá? Eu serei muito breve, uma meia horinha e eu volto o microfone ao pastor. 15 de Mateus, versículos de número 21, 28. Prazer rever cada um de vocês, tá? Prazer revê-los. Pastor Cris, obrigado pela disponibilidade de me trazer aqui, tá? 15, a partir do versículo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Quem encontrou, por favor, diz: eu vou para o céu. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus... Deixa eu checar aqui na minha tradução. Versículo de número 23, por favor. Versículo 23. O versículo 22. Você tem a revista corrigida, a tradução? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Repete essa frase após mim. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. É que o versículo foi invertido aqui, tá? Na minha tradução diz que os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe: despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Tome seu assento, muito obrigado.
A cúpula judaica era composta de 3 classes de pessoas distintas que viviam interligadas entre si. Os escribas, que eram os copistas da lei, os homens inteligentes daquela época. Os fariseus, que controlavam 60% do povo no quesito religião. E havia os anciãos, que eram os homens dotados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam. Os anciãos eram conhecidos como os representantes do povo, aqueles que lutavam pelas causas sociais. Essas 3 classes de pessoas formavam a famosa cúpula judaica. E essa cúpula judaica não poucas vezes incitou o povo a matar Jesus. E as vezes que Jesus esteve no centro religioso de Jerusalém, ele teve que sair às pressas de Jerusalém, a exemplo desse capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus. A verdade é que Jesus ele precisa sair de Jerusalém, ou ele saiu de Jerusalém aqui no capítulo 15, depois que Jesus trombeteou uma mensagem contundente contra a tradição dos anciãos. Os anciãos criaram tradições e eles colocaram as suas tradições acima da lei de Deus. Então Jesus aqui no capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 20, Jesus prega de forma contundente contra a tradição dos anciãos. Se você ler o capítulo 23 de Mateus, é o capítulo que Jesus trombeteia contra os escribas e fariseus. O capítulo 15 do verso 1 ao 20 é contra os anciãos. No capítulo 23 é contra os escribas e fariseus. E depois que Jesus prega esta mensagem contra a tradição dos anciãos, Jesus teve que sair de Jerusalém e foi para uma região chamada região de Tiro e Sidom. Era uma região gentílica, só morava gentios. Judeus não residiam na região de Tiro e Sidom. A verdade é que Jesus se dirige para lá com os discípulos, e à medida que Jesus vai caminhando, a multidão, porque a fama de Jesus percorria por vários lugares, as pessoas iam se aglomerando em volta de Jesus, de sorte que uma multidão sempre estava em volta dele. Uns no intuito de vê-lo, outros no intuito de censurá-lo, outros no intuito de ouvi-lo. O Dr. Lucas, no capítulo 4 do seu evangelho, diz que as palavras de Jesus eram cheias de graça. Ninguém ouvia Jesus para voltar para casa da mesma forma que chegava. Sempre saíam, voltavam transformados, porque as suas palavras penetravam o âmago da alma. E quando Jesus chega nessa região daqui de Tiro e Sidom, de forma repentina aparece atrás da multidão uma mulher que gritava desesperadamente. Clamar aqui é instar, é clamar em alta voz: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Era isso que ela dizia. Quando ela chama Jesus de Senhor, ela está revelando a sua deidade. Mas quando ela chama-o de filho de Davi, ela está chamando por um nome que apenas os judeus tinham direito de chamá-lo. E à medida que Jesus caminhava com a multidão, ela atrás clamava: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Até que ela está próxima a Jesus, e Jesus está próxima a ela, mas o versículo de número 23 diz que Jesus não lhe respondeu palavra. E eu pedi que você repetisse essa frase para grifar na sua mente, porque Jesus não respondendo àquela mulher, isso aqui significa o silêncio de Deus. É uma das coisas mais difíceis de se enfrentar depois que a gente conhece Deus, é o seu silêncio. O silêncio é quando Deus não fala com a gente. E às vezes, quando a gente passa por problemas e situações de enfrentar o silêncio de Deus, quando a gente quer uma resposta, quando a gente quer um resultado, quando a gente quer um sinal e Deus não dá, a gente pensa que só a gente passa por isso. No Salmos de número 83, Salmos 83, versículo de número 1, o salmista estava enfrentando o silêncio de Deus, que ele se dirige a Deus em oração e diz assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos nem fique impassível, ó Deus.
Porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram uma cabeça. Astutamente formam conselhos contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. No Salmo de número 88, versículo de número 2, esse salmista também está enfrentando o silêncio de Deus, que ele se dirige a Deus e diz assim: chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Olha a situação que ele está passando, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui a tua mão. A situação do salmista era tão difícil que ele entendia que Deus havia virado as costas para ele, que Deus havia lhe excluído. Olha o Salmo de número 42, que é um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos. O Salmos 42, que é conhecido por nós que estudamos a Bíblia como Salmos de solilóquio. Repete após mim: solilóquio. Pergunta alguém aí: você já soliloquiou? Pergunta alguém: você já soliloquiou? O salmista aqui no Salmo 42, ele é um indivíduo, um sujeito depressivo. Ele está enfrentando uma situação tão difícil, uma adversidade tão complicada, que ele entra em depressão. E ele diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele usa essa metáfora aqui da corça, porque quando o predador está perseguindo a corça, o que a corça mais deseja é uma corrente de água para que ela mergulhe. Que à medida que a corça vai correndo e o predador atrás, ela exala um cheiro, um odor, e aquilo faz com que o predador siga implacavelmente a corça. E ela precisa de uma fonte de água para entrar dentro dessa fonte, para que não exale mais esse odor. E o salmista usa essa metáfora dizendo: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Porque o que a corça mais gosta é estar dentro das águas. E as águas aqui representam o próprio Deus, porque você sabe que a forma mais próxima de Deus é água. Explica a água. A água é fácil de se explicar, é a coisa mais simples, mas você não vive sem água. A forma mais próxima de Deus é água. E ele diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Ele estava choroso, porque ele estava num estado depressivo. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aqui são as pessoas tóxicas que nos cercam, sabia? Afaste-se de pessoas tóxicas. Pessoas que vê você servindo a Deus, vai na igreja, devolve seus dízimos, faz a obra. Isso é um dever, uma obrigação nossa. E às vezes, porque a gente está passando por um problema, alguém diz assim: cadê o teu Deus que você diz que ele faz, que ele acontece? Onde está o teu Deus? Aí o salmista diz: quando lembro disso dentro de mim, eu derramo a minha alma. Porque eu fui à casa de Deus com uma multidão que festejava. Estava acontecendo um culto de maravilhas na igreja dele. E ele foi para a igreja prestar culto a Deus. Ele foi para o templo prestar culto a Deus. E ele foi com uma multidão que festejava. Ele foi feliz para adorar a Deus. Só que nem sempre o seu sorriso significa que está tudo bem. E não adianta também você fechar sua cara para transparecer o problema que você está vivenciando. O salmista disse que ele estava vivendo esse momento depressivo diante dessa adversidade, mas ele foi com uma multidão que festejava a casa de Deus. Ele cantou, se alegrou, abraçou o irmão, ele ofertou, mas quando ele voltou para casa, ele voltou soliloquiando. O que é soliloquiar, pastor? É conversar só. Você já conversou sozinho? Já. E alguém até viu você conversando sozinho, perguntou se você estava doido. Ele voltou conversando consigo mesmo, dizendo: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que
Porque te perturbas em mim, ó minha alma? Por que você se aflige dentro de mim, ó minha alma? Você sabe que alma, aqui existem algumas definições, pelo menos 4 definições para a palavra alma. Eu escrevi aquele livro Inferno, Ficção e Realidade, que a maioria de vocês tem aqui. Alma pode ser sujeito, indivíduo. Alma pode ser o lado biológico, sangue. Alma como sentimento. Lembra de Cristo? Ele disse, a minha alma está angustiada, sentimento. E alma como lado imaterial do ser humano, que é Mateus, capítulo de número 10, verso 28. Jesus disse que é para temer ao Pai, a Deus que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno, que é o lado imaterial. Aqui o salmista está querendo alegria. Mas existem coisas que estão impedindo, e uma pior coisa é a tristeza quando nos sufoca. Mas isso aqui é um estado depressivo do salmista, porque ele começou a disparar gatilhos. Os problemas vão se acarretando em um abismo, chama outro abismo, não é, pastor Sérgio? Os problemas vão chamando outros problemas. E você não pode alimentar esse tipo de sentimento dentro da sua alma, no seu lado imaterial, no seu psicológico, nas suas emoções. Não é porque não deu certo agora que você vai chutar o pau da barraca e voltar atrás. Não é. Você lembra de uma historieta que havia um garoto que estava no navio e o navio começou a enfrentar uma grande tempestade. E aquele garoto, enquanto as pessoas gritavam, preocupados com aquela tempestade, as ondas encapeladas contra o navio, o garoto brincava no navio. E alguém passou por ele e disse assim, tu não está vendo que o navio está indo a pique? Por que você está brincando? Ele respondeu, meu pai é o comandante. Às vezes, quando estamos enfrentando esse tipo de problema, se acarreta em outros vários problemas. Os gatilhos começam a ser disparados, raiva, perda de controle, ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Seja livre de toda ansiedade. Viva o hoje, o agora. Nós temos um costume de querer viver o amanhã. O amanhã não nos pertence. A gente pode deitar e não acordar, gente. Viva o hoje, o agora. Viva intensamente cada minuto. Pastor, estou enfrentando problema. O maior é o que está em nós. Viva um dia de cada vez. A ansiedade é o excesso de futuro. A depressão é excesso de passado. Esses gatilhos precisam ser bloqueados da nossa mente. O estresse é excesso de presente. Você precisa de refrigério. E eu ministro na sua vida por esta palavra. Receba refrigério em sua vida. Receba alegria na sua vida. Toda ansiedade, todo estresse, todo medo, toda culpa, todo sentimento, todo complexo de inferioridade, toda baixa autoestima, todos os flashbacks, tudo aquilo que vem na sua mente para te levar a essa depressão, a essa sarjeta, seja livre, porque o salmista diz assim, aleluia. Porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Porque te perturbas em mim? Aí ele mesmo responde, espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Vai chegar a hora de você adorar a Deus pela resposta que você vai receber. Pastor, mas Deus não me deu ainda a resposta. O que ele está falando comigo? Ele está falando contigo. Pergunte o quê? Não dê um passo à frente. Você não lembra quando Jesus estava no Getsêmani, que Jesus estava clamando a Deus, dizendo assim, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. É claro que ali representa os nossos pecados, representa o peso daquilo que Jesus estava levando, que era nosso. Existe um contexto cultural também que diz que todo homem que era condenado à cruz, a família, os pais passavam pela vergonha, pelo vitupério, a casa era queimada. Eles eram expostos. Jesus estava dizendo ao Pai, Pai, eu não quero te expor, eu não quero te levar à vergonha. Tudo isso está dentro. Passa de mim esse cálice, se possível. Observe que Jesus não respondeu palavra para Jesus. E todas as vezes que Deus não nos responder, Ele está dizendo assim, ó, fica na posição que está, não dê um passo a mais.
Porque se você se atrever a dar um passo à frente sem o comando de Deus, as coisas vão dar errado. Deus vai sinalizar você, acredite. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E olha o versículo de número 4, a parte C do versículo de número 5, desculpa. Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao mudo, ao ruído das tuas catapultas, perdão, eu que estou sem os óculos, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Tem esperança para a sua vida, acredite. Enquanto Jesus aqui está em silêncio, na frente da mulher, parece que eu vejo todos ali em volta, aquela multidão parada e calada, os discípulos ao mesmo tempo em volta de Jesus, como sempre fazendo aquele cordão de segurança, olhando. E como Jesus não disse nada, os discípulos disseram: despede a que vem gritando atrás de nós. Calado Jesus estava, calado ele permaneceu. Jesus não escuta a oração de feiticeiro. Então não fique com medo de alguém supostamente que está orando contra a sua vida ou fazendo alguma coisa contra você. Não funciona. Deus não ouve oração contrária contra a sua vida. Jesus calado estava, calado ele permaneceu. Mas aí Jesus resolveu falar com aquela mulher. E quando ele resolve falar, Jesus não falou o que aquela mulher precisava ouvir, ou melhor, o que ela queria ouvir. Jesus fala para aquela mulher aquilo que ela precisava ouvir, ainda que doesse. Ele disse para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados, essa mulher tinha motivos de sobra de voltar atrás. Essa mulher é uma cananeia, uma gentílica que deixou a sua filha, possivelmente dentro de casa, dentro de um quarto, e foi até Jesus suplicar socorro. E Jesus está dizendo para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela podia voltar para casa, mas a Bíblia diz que ela prostrou-se diante dele e o adorou e disse-lhe: Senhor, me socorre. A adoração aqui é um ato de intimidade. Essa mulher tocou o coração de Cristo. Porque a palavra adoração aqui vem do grego proskinel, que quer dizer beijar, que vem de um verbo grego chamado prosopon, que quer dizer rosto, cara, face, que vem de um outro verbo chamado de própos, que quer dizer fronte. Quando você está adorando, você está se abraçando com Deus e beijando no rosto entre os seus olhos. A adoração não pode ser apenas quando a bênção está conosco. Olha só, a mulher podia voltar para casa, mas ela prostrou-se diante dele e o adorou e disse-lhe: me socorre. Porque ela sabia que só Jesus podia mudar o quadro da vida dela, podia mudar a história dela. E Jesus ainda é mais contundente, é mais duro. Nem sempre Jesus é aquele Jesus que a gente traça um perfil de que ele fica nos adulando. Não, amados, tem hora. Olha os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Leia o evangelho de João. Jesus era sisudo em palavras. Onde uma mulher entrou no meio da multidão dizendo: bem-aventurado o ventre que te geraste e o peito que tu mamaste. Jesus disse: mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e seguem-me. Maria foi até Jesus e disse: não tem vinho. Ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora.
Aquele jovem rico disse: eu tenho feito tudo o que você disse, o que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus disse: vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres e segue-me. Na verdade, Jesus não queria que ele fizesse aquilo. É que Jesus queria que aquele jovem provasse para ele mesmo quem era ele diante de Jesus. Jesus não quer que você prove nada para ele, porque ele nos conhece, ele te conhece, ele me conhece. Ele quer que você prove para você mesmo quem é você diante dele. E aqui Jesus se volta para a mulher e ele é duro com esta mulher. Irmão, Jesus é muito duro com essa mulher, mas é muito duro. Porque além dele dizer: eu não fui enviado senão umas ovelhas perdidas da casa de Israel, e vê a mulher prostrada ante ele, lhe adorando, Jesus vai e diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Você sabe que aqui o único evangelho hebraico é o evangelho de Mateus. O verbo hebraico aqui é kerleb, é uivar, latir. Jesus está chamando essa mulher de cão. Porque para o judeu, o gentio é como porco, como cachorro. E ele está dizendo... Tem crente que não aceita isso aqui não, sabe? Jesus falou isso, falou, meu senhor. Jesus falou isso aqui. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu não vou dar o pão que desceu do céu para cachorro, não vou dar para gentio. Outro motivo que a mulher teve de voltar para casa, na verdade ela podia até dar uma bicuda na canela de Jesus e voltar correndo para casa. Eu acho que eu dei viagem perdida. Só que o Espírito Santo já havia revelado ao coração dessa mulher que Jesus era o Messias e que ele era quem tinha a resposta para aquilo que ela mais precisava. E quando Jesus disse: eu não vou pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, a Bíblia diz que a mulher disse para Jesus: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso aqui tocou profundamente o coração de Jesus, porque quando a mulher diz assim para ele: os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa do Senhor, é que esta mulher está falando muita coisa para Jesus dentro dessa pequena resposta. Porque Jesus sabia que o pão é Ele. O pão é Ele. O pão que desceu do céu é Ele. E Ele veio para a mesa dos judeus. 1,12 de João. Veio para o que eram? Veio para o que eram? Seus. Jesus é o pão enviado por Deus para a mesa dos judeus. E ele está dizendo: eu não vou pegar o pão, ele está falando dele, eu não vou pegar o pão dos filhos que são judeus e dar para os cachorrinhos que são gentios. E a mulher diz assim: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a resposta que ela está dando. E presta atenção no que ela está dizendo para Jesus. Ela está dizendo mais ou menos assim: o Senhor é o pão de Deus, enviado de Deus para a mesa dos judeus, não é? Por que o Senhor não está em Jerusalém pregando no centro religioso? Por que o Senhor não está entre as cidades onde os judeus habitam? Porque o Senhor veio para o que eram seus, mas os seus não te receberam. O Senhor estar aqui pregando é numa região gentílica. Aqui é Tiro e Sidom. Os judeus têm os gentios como cachorro. Mas cachorro, Jesus, cachorro come daquilo que cai da mesa dos seus senhores. Os judeus não te quiseram e te jogaram fora. Mas nós, os gentios, que somos os cachorrinhos, nós queremos comer dessa migalha que cai da mesa dos senhores. Não impressionou Jesus, mas tocou o coração do bom mestre. Ele disse: ó mulher. Alguém disse que isso aqui é a introdução da graça, sabia? E não é. A graça, ela é inaugurada a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou como prova física de que ele chegou lá em cima diante do Pai. Mas essa mulher aqui é um tipo da igreja que foi alcançada por Cristo. Olha a tempestade desta mulher.
Mas olha a adoração dessa mulher diante dos pés de Jesus, dizendo a ele: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquilo que os judeus não quiseram, Senhor, eu quero me alimentar. Ó mulher, grande é a tua fé. A fé aqui, amados, é a fé do milagre e da salvação. Repete após mim: fé do milagre e fé da salvação. Por que fé da salvação e fé do milagre? Fé do milagre é piston de piston, que significa ver como Deus vê, crer como Deus crê. A fé da salvação qualquer um pode ter, porque é só crer que Jesus, que Deus existe, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé da salvação é uma fé que todo mundo pode ter, qualquer um pode ter. Mas a fé do milagre é aquela fé, piston de piston, que é ver como Deus vê. E essa mulher está tendo a fé da salvação e a fé do milagre. Ela está crendo que a sua filha, que não estava com ela naquele momento, mas estava, irmãos, à distância, aleluia. A distância não é um impedimento para que o milagre aconteça. E aqui a gente aprende uma grande lição. Pergunte qual? A mulher não levou a menina até Jesus. Ela não levou a menina. Qual era o problema dessa mãe? Sua filha. Mas ela não levou a sua filha, o seu problema, até Jesus. E observe que Jesus poderia de imediato já curar essa menina, ou libertá-la na casa onde estava. Mas Jesus queria que aquela mulher lhe adorasse diante de todos. Porque se tem algo que Jesus não negocia, é a sua adoração. Ele quer que você adore independente de qualquer coisa. Pastor, está doendo, adore a Deus. Pastor, está difícil para mim, adore a Deus. Para esta mulher também estava, mas ela prostrou-se diante dele e o adorou, dizendo: me socorre, por favor, peça socorro. Tem coisas que o dinheiro não compra, que as nossas influências não compram, mas só Deus pode fazer. Olha para mim aqui, lembra quando Jesus disse aos discípulos: entremos no barco e passemos para o outro lado. Jesus não disse o que ia acontecer no caminho, Ele só disse que ia chegar do outro lado. E quando eles vão atravessando aquele lago, que é um lago de Genezaré, que a gente chama de Mar da Galileia, os discípulos que estavam ali eram Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Eles tinham uma sucursal de pescas exatamente ali. Eles conheciam o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como a palma da sua mão. Ali era território deles. Ali era território daqueles discípulos que estavam naquele barco. E Jesus disse: entremos no barco e passemos para o outro lado. Jesus não disse o que ia acontecer na travessia. Ele só disse que chegaria. Você tem que ficar na palavra de Cristo. Fica na palavra dele. Nós vamos chegar do outro lado. Não interessa o que acontecerá no caminho. E outra, tem momentos que a tempestade, as ondas encapeladas batem contra o barco. E mesmo você tendo experiência no lago de Genezaré, no Mar da Galileia, você não tem como acalmar o vento. Você não tem como acalmar a tempestade. Nesses momentos, as nossas experiências, as nossas argúcias, as nossas habilidades puramente humanas, você se sente impotente. Mas também, se você pudesse fazer, Jesus não seria glorificado. Pelo amor de Deus, entenda isso de uma vez. Lembra quando Maria e Marta mandou um mensageiro à procura de Jesus lá na Pérea, que o mensageiro chegou lá e disse: ó, Marta e Maria disse que Lázaro está para morrer, que para você ir depressa a Betânia. Jesus ouviu e ficou 2 dias no lugar onde estava. Saiu dali e andou pelas margens do Jordão. Quando chega em Betânia, Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias e estava cheirando mal. Marta avistou Jesus na entrada da aldeia, vai correndo até ele e disse: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, a culpa é sua, porque o Senhor não nos atendeu no momento que a gente mais precisou. Jesus aí diz a Marta: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Jesus vai até o sepulcro, tem toda uma história, né? E quando chega na porta do sepulcro, que Jesus diz assim: tirai a pedra. Marta salta diante de Jesus e disse-lhe: Senhor, já cheira mal porque de 4 dias.
Porque para os judeus um espírito com poder de ressurreição rondava o corpo do morto e ressuscitava o morto no primeiro, no segundo, até o terceiro dia, não no quarto. Se Jesus chega no primeiro dia, a glória não seria dele, no segundo também não, no terceiro também não. Irmão, não me pergunte que eu não sei te explicar, e teólogo nenhum aqui sabe explicar isso aqui. Jesus deixa as coisas complicarem. E quando está tudo complicado, tudo emaranhado, você não tem como, todos os meus conhecimentos, tudo que eu tinha, eu não consigo, não tenho mais recursos. Jesus vai chegar no quarto dia, quando os judeus não criam mais na ressurreição. Aí ele disse: eu vou chegar, porque é para meu nome ser glorificado. Eu não vou pedir que você levante a mão para glorificar a Deus, que eu quero que essa mensagem saia daqui entranhada no recôndito da sua alma. Ei, escuta isso aqui, ei. Ele vai chegar quando não tem mais jeito, não tem recursos. Quando o médico diz não tem mais jeito, quando o diabo diz é ponto final, acabou. Quando não tem uma luz no fim do túnel, quando tudo está errado, a esperança se esvaiu, está tudo complicado. Ele chega e diz assim: eu vou mudar a história, para que o nome dele seja glorificado. Faz um dedo de profeta assim, aponta pelo menos para 10 pessoas e diz assim: ele muda a história. Ele muda a história. Aleluia. A questão, a questão é que você quer que Jesus faça no seu tempo, e não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Ele disse: entremos no barco, vamos para o outro lado, não interessa o que vai acontecer, você está vivo. E eu vou falar uma coisa para você aqui, pega essa palavra e eu vou orar por você na noite de hoje. Olha isso aqui, olha, você não está aqui, você não está vivo, você não está de pé, não é suas habilidades, não são seus recursos, não é sua inteligência, seu intelecto, sua formação, aquilo que você tem, seu conhecimento. Porque se dependesse disso, você já estava morto. É Deus que te sustentou até agora. E eu vou falar mais para você. Às vezes você vai em culto, ansioso por uma resposta de Deus, querendo algo de Deus, e às vezes a ansiedade atrapalha a resposta de Deus na sua vida. Você precisa adorar na noite de hoje. Alguém aqui veio para adorá-lo? Dá um sorriso para Jesus, meu irmão. Dá um sorriso para Deus. Levanta a mão para dar um grito de aleluia para o Cordeiro do Senhor. Pastor, está difícil, mas escuta isso aqui, ó, pega essa palavra. Enquanto a resposta de Deus não chega, Deus se encarrega de te sustentar. Você pode voltar para casa hoje sem ter a resposta daquilo que você mais anseia, aquilo que você mais almeja, mas no mínimo, você vai sair daqui com mais força para caminhar mais uma milha. É por isso que é bom estar no culto, porque aqui Deus nos ministra. Às vezes a gente chega só o caco, sabe? Eu cheguei aqui fraco. Eu subi no altar, o altar já está me curando. Receba a cura na noite de hoje. Aleluia. Agora eu vou pedir para você levantar a mão. Levante a mão direita. Fale alguma coisa que glorifica o nome de Jesus. Oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha para os meus olhos, só para eu encerrar. Olha nos meus olhos. Enquanto você adora aqui, um milagre pode estar acontecendo lá na sua casa, sabia? Pastor, está muito difícil para mim. Aleluia. Está muito difícil para mim. Está muito difícil. E Deus está... Hoje, eu não abro a boca para falar. Deus está falando com alguém aqui sem Deus. Sem Deus realmente está falando. Deus está falando com alguém aqui agora. Deus está falando com alguém. Eu vou esperar você adorar. Te anima. Fale alguma coisa que glorifica a Deus. Adora a Deus. Pastor, está dando tudo errado. Adora. Pastor Sérgio, aqui um princípio. Jesus não respondeu palavra. Quando ele resolve falar, ele diz: eu
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher prostrou-se diante dele e o adorou, e o adorou, e o adorou, e o adorou, e o adorou. Porque nós não adoramos por aquilo que Ele pode nos dar, nós adoramos-lo por aquilo que Ele é. Fica de pé pra gente orar. Enquanto você fica de pé, você vai aplaudindo a Deus. Aplauda ao Senhor. Dá um grito de aleluia pra Jesus. Canta aqui, meu amor, vai. Dá um grito de aleluia para o Senhor. Receba a resposta de Deus. Talvez esteja lá no Brasil aquilo que você precisa de resposta, sabia? Um rio. Um quê? Um rio. Uma folha. Uma o quê? 3 rãs em cima da folha. Rio abaixo. 3 rãs em cima da folha. Uma rã decidiu mergulhar. Quantas rãs ficaram em cima da folha? Não. Ficaram 3. Uma só decidiu, não pulou. Quantas vezes a gente diz assim, eu vou fazer, mas eu decido, Senhor, hoje, mas permanece na mesma posição, no mesmo lugar. Eu quero orar por você, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem entre nós aqui se afastou da igreja? Quem aqui entre nós se afastou da igreja? Faz assim com a mão. Alguém entre nós está afastado da igreja? Me afastei, pastor. Você? Volte para Jesus hoje. Sua esposa? Sua namorada? Ela já é crente? Não. Quer dar a sua vida a Cristo? Receber o perdão dos seus pecados? Você voltar e ela dar a vida dela para Jesus. E se eu fosse tu, eu já estava aqui na frente com ela. Porque eu tô ligado que tu tá gostando dessa menina, viu? E parece que ela tá gostando de tu também, viu? E vocês dois não estão aqui por acaso. E eu também não vim pregar por acaso. Venham a Jesus. Eu quero orar pela vida de vocês. O crente da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o tabernáculo e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cama, faz Senhor dormir. Ele ora no holocausto, o povo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas da unção de Deus. Tem mais alguém além deles? Olha, gente, eu acho que o que o pastor mais ama num culto é conversão de vidas, é almas. O pastor ama isso aqui. Olha, o pastor de vocês dois, ó, como é teu nome? Mateus? Olha, Mateus, pastor. Ó, Mateus, como é seu nome, minha filha? Gabriele. Mateus e Gabriele. Olha aquele pastor jovem ali, ó. A esposa dele está aqui atrás. Não se afastem mais da igreja. Não se afaste da igreja. Não saia da igreja. Qualquer coisa que acontecer com vocês, vá ao pastor, a pastora. Eles vão ajudar vocês. Não sai, cara. Os dias são difíceis, hein? Muito difíceis. Deixa eu saber, tem mais alguém na condição dela, da Gabriele, que nunca foi da igreja? Alguém mais? Ou alguém que esteja na condição do Mateus, que se afastou? Alguém mais? Se tiver, não. Todo mundo serve a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou fechar a Bíblia. Se você quiser oração, quiser vir aqui à frente, vem cá. Vem cá pra gente orar junto.
Caso não, você fica onde está e eu oro daqui. Pastor, eu preciso de oração. Venha, pode vir aqui à frente. Pode vir. Nós vamos orar com imposição de mãos. Vem, meu irmão, vem correndo. Faz como esta mulher. Se lança aos pés de Jesus, prostrar-se. Além de colocar os joelhos no chão, colocar a cara no chão. Se prostrar é colocar os joelhos no chão e a cara. Você já pensou você no meio da rua, uma multidão? Uma multidão dessa aqui na Bíblia tinha aproximadamente, alguns dizem 12 mil, outros 8 mil. Vamos ser mais modestos. Vamos dizer que tinha 5 mil, que era muito mais. 5 mil pessoas em plena rua. Uma mulher que não conhecia Jesus, mas o Espírito Santo revelou a deidade dele. Ela chama-o de Senhor. E Jesus humilha ela diante de todos que estavam ali. E ela prostra-se diante dele e o adora, dizendo: me socorre. Tem socorro de Deus aqui para você, meu irmão. Por favor, dá um grito de aleluia para Jesus aí, se você puder. Vamos orar juntos enquanto a Rachel canta. Nós vamos orar juntos. Se você está perto de alguém da sua família, dê a mão a ele, dê a mão a ela. Vamos orar. Portas serão abertas aqui nessa noite. Digam aleluia. 1 minuto para você adorar a Deus, falar alguma coisa para Deus enquanto a Rachel canta. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz eu não dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quem pode se alegrar na noite de hoje? Fala alguma coisa para Jesus aí, meu irmão. Aleluia. Senhor, envia uma resposta de paz para os seus filhos. Esta mulher saiu da sua casa, deixou a sua filha miseravelmente endemoniada. Eu quero que seus filhos entendam que miseravelmente endemoniada aqui no texto significa que a filha desta mulher estava possuída por uma legião. Tudo indica que esta moça estava amarrada dentro de casa. E a sua mãe sai desesperada até Jesus, suplicando uma resposta, um socorro. E depois que ela adora Jesus, repete após mim, depois que ela adora Jesus. Não, irmão, grita bem alto, depois que ela adora Jesus. Mais uma vez, depois que ela adora a Jesus. Depois que ela adora Jesus, Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Por favor, receba milagre na noite de hoje. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Tem milagres acontecendo aqui. Receba, dá um grito de glória para o Senhor. Quem sente a presença do Espírito Santo aqui, receba a graça, receba a presença, receba renovo. Abra a boca, meu filho, fala com aquela mulher. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olha nos meus olhos. Você vai ter que crer na sua oração agora. Creia na sua oração. Mateus, creia na sua oração mais do que da minha. Porque quem exprime sentimento da oração é você. Eu não sei o que é que você está passando.
E quando você ora, pastor, como é que eu oro? Conversar com Deus é orar. Exprime o sentimento, fala com Deus agora. Senhor, eu quero que a mulher dê o nome ao problema. Minha filha estava miseravelmente endemoniada. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Fale com Deus aquilo que você precisa. Ó, irmã, você é preciosa para Deus. Você é uma pérola, irmã. Não vai perecer, não vai. Você é preciosa. Ó, ó, Deus às vezes cria muralhas na sua esquerda, na sua direita, na sua retaguarda, na sua vanguarda. Deus te cobre por cima e por baixo. Aleluia! Você é preciosa. Receba a resposta de Deus na sua vida. Irmão, levanta a mão, levanta a mão. Isso aqui não é... pastor, os pregadores de hoje não é modalidade, não é técnica de pregador. É que uma graça envolve a gente. Receba a resposta do Espírito Santo. Receba a resposta. Pai, vem de encontro à necessidade de cada um. Vem de encontro à necessidade de cada um dos teus filhos. Fortalece aqueles que estão fracos. Aleluia. Não preocupa, não preocupa, tá? Tá tudo no controle. Tá tudo no controle. Tá tudo no controle. Não preocupa, tá no controle. No controle. As coisas de Deus acontecem de repente, tá? Viu, Rachel? É de repente. De repente, aí o milagre acontece. De repente, sabe? Aí Deus, de repente, a porta se abre. De repente, Jesus pega e cura. De repente. Adore ao Senhor, adore. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Levante a tua mão e diga que não há outro igual. Outro igual não há. E outro Igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Se você crê que não há outro igual, dê a melhor salva de palmas ao Senhor nessa noite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor.